A exemplo de Atafona, a Praia do Açu vai perdendo a batalha para o avanço do mar. A intensa erosão costeira no litoral de São João da Barra ameaça casas, o comércio e impõe ao poder público ações urgentes para resolver o problema enquanto há tempo. Esse tempo está se esgotando. Parece Atafona, mas é a Praia do Açu. Ambas ficam em São João da Barra, no norte fluminense, e vivem a realidade do avanço do mar. A erosão provoca destruição de ruas, imóveis e equipamentos urbanos ao longo dos anos. Com o fenômeno, a localidade de Barra do Açu corre o risco de desaparecer, deixando centenas de famílias sem moradia e sem qualquer garantia de medidas compensatórias. Este ano, algumas casas foram danificadas com o avanço do mar e famílias foram retiradas em uma ação realizada pela Defesa Civil do município. A Sueli já sente saudades do Açu do passado. O Açu era uma praia muito boa, era uma praia maravilhosa para a gente vir fazer o nosso piquenique, passar o dia aqui, né? Minha família tem muita gente daqui e foi a praia que eu conheci desde adolescente e continuei, moro aqui há muito tempo, entende? Então é muito triste hoje a gente chegar e ver uma placa ali que não pode ser mais usada. Há mais de uma década, estudos técnicos e reportagens alertam para o processo de erosão que consome a faixa de areia da região. É importante dizer que o processo erosivo que está ocorrendo atualmente na Praia do Açu está previsto no estudo de impacto ambiental que foi realizado pela empresa OSX para obter as licenças ambientais necessárias para a construção da unidade de construção naval que existe no Porto do Açu. Nesse estudo, estava definido que ocorreria um processo erosivo em função do estabelecimento das estruturas perpendiculares que seriam instaladas ali naquela área. Então, primeiro, já se sabia que o processo ia ocorrer e na licença também que foi outorgado pelo INEA, havia uma série de condicionantes que incluíam mitigação e monitoramento da erosão. De acordo com análises já divulgadas, estruturas perpendiculares à linha da costa teriam alterado a dinâmica natural das correntes marítimas, intensificando a perda de sedimentos. Mesmo diante de registros fotográficos, vídeos e documentos científicos, o Porto do Açu é acusado de ignorar os efeitos das intervenções na região. Diego nos mostra alguns destes documentos e explica que a erosão era prevista com a chegada do porto. Os relatórios que foram emitidos para o licenciamento ambiental e para a construção do porto, nos primeiros relatórios, principalmente do Terminal 2, apontava como um grau de alto risco da erosão acontecer. E posteriormente à instalação do empreendimento, estranhamente houve um outro estudo feito em 2014 que contrapõe o primeiro estudo. Então existe de certa forma uma tradição entre os estudos do próprio porto. Então hoje a gente acredita, baseado nos estudos que foram realizados no início, que o processo erosivo lá apontado como que seria bem possível de acontecer, está de fato acontecendo. A região do Açu, em São João da Barra, era conhecida pela expressiva produção agrícola, que movimentava a economia rural do estado. Estima-se que 1.500 famílias de pequenos agricultores que trabalhavam na terra foram atingidas com a implantação do porto e ainda sofrem com as consequências da ação de despejo. Contar com um dos maiores complexos portuários do Brasil contrasta com a realidade do local. A pessoa fala assim, onde é o Porto do Açu? Muitas pessoas que não conhecem pensam que o Açu está uma cidade. Mas, na realidade, o que eles prometeram à cidade, fizeram para dentro para eles. Para cá mesmo está esquecido. E muitas casas já foram comidas, foram engolidas. E isso estão cientes que está acontecendo. Porém, que estão vendo tudo e estão de braços cruzados. Quem mora na região lida com vários problemas pelas ruas, como buracos, falta de iluminação e outros transtornos. Principalmente sobre a energia. Todo santo dia falta de luz. Aí
queima eletrodoméstico. E muitas vezes as pessoas não vêm para a praia, tem medo de investir, porque chega na praia. Poxa, eu pensei que o Açu estava bonito, mas não está. Placa de sinalização, não tem. Se ir daqui, da Azeitona, tem Mato Escuro, não tem nenhuma placa sinalizando. Morreu um garoto jovem, porque não tinha placa sinalizando, morreu na curva, bateu num poste, morreu. Moradores reclamam da ausência de estrutura e da desvalorização de seus imóveis. Eu estava a 80 metros da maré cheia. Hoje eu estou com 50 metros, né? Esse ano já avançou uns 30 metros. E tem casas também, né, que a gente aluga, né? E estou vendo que o turismo caiu muito, tá? O turismo. E estamos nessa aí, preocupado, vendo a destruição cada dia, mais, cada hora, né? Ontem à noite eu passei, até fiz um vídeo, passei numa rua, quando eu fui ontem olhar de manhã, já tinha destruído a rua totalmente. Então tá rápido, hein? Muito rápido, muito rápido. Então é isso aí que a gente fica preocupado, né? E pede socorro. O Porto do Açu trouxe desenvolvimento econômico, mas também problemas socioambientais sérios, principalmente erosão e conflitos que afetam diretamente a vida dos moradores locais, gerando um clamor por ações concretas das autoridades e do próprio porto. Açu, Porto do Açu, só levou o nome do Açu, né? Era para ser uma maravilha, né? Era para ser praia do primeiro mundo, né? Coisa maravilhosa. E hoje nós não temos nada. Moradores relatam momentos de tensão constantes. Em um dos trechos mais críticos, a força das ondas eliminou o que restava da faixa de areia, aproximando o mar de residências e estabelecimentos comerciais. Para muitos, a sensação é de abandono. Não há respostas efetivas e debates sobre indenizações, reassentamento ou obras de contenção. Infelizmente, a população, diante do poder público, ela não consegue demonstrar sua força. A gente acaba, não sei se por medo, por conveniência, não consegue, simplesmente não consegue. Aí, diante da população sem força, o poder público não atua e a iniciativa privada, da mesma maneira, não assume nenhuma posição quanto a isso. Eles simplesmente tiram o corpo fora, podemos assim dizer, entendeu? Em nota, a Defesa Civil do município informou que mantém o monitoramento permanente nos 32 quilômetros de litoral sanjoanense e não houve a necessidade de desocupação de nenhum novo imóvel. O órgão diz que está providenciando a sinalização de alguns pontos de risco ocasionados pela erosão costeira. Não há informação de novos moradores desabrigados na região, além dos que já são acompanhados. A pergunta é: até quando? Nós somos o vizinho pobre de um empreendimento rico. E qual é o vizinho que, vendo um outro vizinho passando necessidade, não toma uma iniciativa de ajudá-lo? Isso é uma questão que eu acho que não é de responsabilidade apenas, é de humanidade. As soluções de engenharia costeira existem e são amplamente conhecidas, mas dependem de vontade política e do cumprimento das leis ambientais. Não há como protelar o processo de estabelecimento de medidas de mitigação. Ou se toma medidas de mitigação, engodamento da praia, construção de estruturas de proteção, ou aquela localidade simplesmente vai desaparecer. Olha, gente, sobre a erosão costeira em São João da Barra, a Prefeitura republicou o edital de estudo para elaborar um projeto de contenção do fenômeno que atinge o litoral há mais de 60 anos. Esse edital, ele foi publicado no Diário Oficial do município e trata de nova data da licitação destinada à contratação de empresa especializada na realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a elaboração do projeto de contenção da erosão costeira no município. A iniciativa faz parte de uma série de medidas que seguem adotadas pela gestão municipal contra os impactos do avanço do mar em Atafona e também no Açu. A Prefeitura também anunciou a possibilidade do pagamento de um valor de custeio para a aquisição ou a construção de imóvel próprio para cada família atingida pela erosão no litoral, desde que se enquadre nos critérios previstos em lei.